Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos de volta para a nossa EBD, para a nossa Escola Bíblica Dominical. Dessa vez nós vamos conversar sobre o tema mordomia cristã, que é um tema extremamente amplo, mas essencial para a nossa vida cristã. E para isso, eu estou aqui novamente com a Karina, estou aqui com o Ailton, e estou aqui com a Manuela. Então vamos todos conversar um pouco sobre esse tema. Desde criança eu ouço falar sobre mordomia cristã. Eu tenho que admitir para vocês que todas as vezes que eu pensava sobre isso, me lembrava do Alfred, do mordomo do Batman, porque era meu herói de quando eu era criança. E quando eu via na Bíblia alguma coisa sobre ser mordomo, na minha cabeça vinha a figura lá. Mas não é isso que está escrito na palavra de Deus. Então eu te convido para você, junto com a gente, entender o que é que de fato quer dizer mordomia cristã. E nós vamos começar falando sobre a etimologia da palavra. Então, quando nós falamos sobre mordomia, vem do grego, da união de duas palavrinhas, oikos, quer dizer casa, e nomia, isso quer dizer uma forma de gerir a casa, ou de administrar a casa. A ideia que está por trás aqui, eu acho que fica muito claro, quando R.C. Sproul, que é um teólogo que morreu, se não me engano, em 2017, mas bastante relevante, ele diz assim, fundamentalmente, a mordomia consiste em exercer o domínio, grave essa palavrinha, o domínio que Deus nos deu sobre sua criação, refletindo a imagem de nosso Deus Criador em seu cuidado. Responsabilidade, manutenção, proteção e embelezamento da sua criação. Para mim, essa é uma definição super completa, principalmente porque ela traz para o que é a raiz da mordomia na narrativa bíblica. Ele começa falando sobre o domínio que Deus nos deu sobre a sua criação. Mas, Thiago, o que é isso? O que quer dizer domínio que Deus nos deu sobre a criação? E a gente, para entender isso, volta de novo a Gênesis. Em Gênesis 1, 27 a 28, diz assim: Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem a terra. Ou seja, há um mandato da parte de Deus. Não é simplesmente opcional, mas é um mandato de que nós devemos, enquanto espécie humana, sujeitar a terra. Mas o sentido de sujeição precisa ser muito bem compreendido. E eu acho que começa a ficar mais claro quando a gente sai agora do capítulo 1 e a gente vai para o capítulo 2 de Gênesis. Porque diz assim o texto: Assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. Nós falamos sobre esse texto, inclusive, na nossa aula passada sobre o sábado. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra que havia criado e feito. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden. Mas para que ele colocou o homem lá? Para que o homem o cultivasse e o guardasse. Eu preciso que você tenha muito claro na sua cabeça que trabalho não é uma maldição na palavra de Deus. Trabalho faz parte de quem nós somos enquanto pessoas que refletem a imagem de Deus. Isso quer dizer que antes da queda já havia um mandato de que nós não viemos aqui a esse mundo para desfrutar desse mundo apenas para receber alguma coisa dele, mas está em nossa essência, em que nós somos enquanto pessoas, esse desejo, essa necessidade, esse mandato da parte de Deus de que nós devemos exercer influência no mundo. Então Deus não nos coloca para que a gente possa apenas tirar coisas para nós, mas Deus nos coloca nesse mundo para que a gente possa cuidar dele, para que a gente possa fazer diferença, para que nós tenhamos domínio. Isso quer dizer que a terra, vamos ler o Salmo que é mais fácil, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. Nós temos clareza de que a criação é de Deus. Foi interessante ter visto a posse do pastor Fábio, um dos pastores que estava lá deixando um texto para inspirar o pastor Fábio nessa nova jornada que ele está, disse assim: se lembre, pastor Fábio, que essas ovelhas não são suas, essas ovelhas são de Deus e Deus colocou para que você administrasse. Isso é mordomia, é a compreensão de que nada é nosso, mas que Deus nos dá condições para que a gente cuide do mundo. E quando fala cuide do mundo, cuide do que há na natureza, na criação, mas cuide também das pessoas que estão ao nosso redor. Mordomia, portanto, não é como o Alfred, que está ali servindo a uma pessoa só especificamente, mas mordomia diz respeito a ser responsável pelos recursos que foram colocados em sua mão para fazer diferença no mundo que Deus situou você nele.
Isso quer dizer que cada um de nós já recebe esse mandato e mais do que isso. Cada um de nós só se completa enquanto pessoa, enquanto exerce isso. Aqueles de nós que gastam parte da sua vida só tentando ser mais felizes, só tentando ter mais bem-estar, logo se descobrem um vazio absurdo, porque você não foi criado para isso, eu não fui criado para isso, nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados por Deus para que nós façamos diferença nesse mundo. Dessa forma, o Tim Keller e a Catherine Ausdorff dizem assim: sujeitar a terra, então, não sugere violência nenhuma. Entenda, dominar, governar, sujeitar, não obedece à nossa lógica pós-queda, à nossa lógica que é maculada pelo pecado, a nossa lógica que a gente vê aí fora das pessoas tentando mandar nas outras. Não tem violência nisso, mas, ao contrário, governar o mundo como portadores da imagem de Deus deve ser encarado como mordomia ou administração. Deus é o dono do mundo, mas colocou esse mundo sob nossos cuidados para que ele seja cultivado. Nós estamos falando então aqui, geral, o que é mordomia cristã? É a concepção de que Deus é não apenas o Criador, mas Ele é o dono desse mundo, mas Ele nos dá um mandato de que nós exerçamos influência nesse mundo, e a forma com a qual a gente deve exercer essa influência é a mesma forma com a qual Ele exerce essa influência. Por isso, o exemplo máximo disso nós encontramos em Jesus Cristo. E o texto diz, João 17:12, diz assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Jesus está orando, está conversando com o Pai. Guardava estes que tu me deste, eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Se você parar para notar, o que está acontecendo aqui é Jesus conversando com o Pai, como aquele que presta contas e diz: eu fiz. Eu guardei estes que você colocou. Jesus é o exemplo, Jesus é o exemplo daquele servo que obedece ao Pai e nos diz que nós devemos manter o mesmo padrão. Então, nós devemos exercer mordomia cristã. Exercer mordomia cristã no mesmo modelo que Cristo exerceu essa mordomia. Então, eu espero que fique claro em sua cabeça qual é a lógica que nós estamos falando. Não estamos falando de uma lógica apenas de uma área da sua vida, não estamos falando apenas de alguma coisa específica, não estamos falando nem só do que acontece dentro da igreja, mas onde Deus te plantou, você precisa ser mordomo. Tiago, mas o que quer dizer ser mordomo aí? Quer dizer que você é aquele que foi chamado por Deus para exercer alguma influência. Fala. Voltando ao texto anterior, eu lembrei de Filipenses 2, quando Paulo fala ali aos Filipenses, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Que mesmo sendo Deus, não teve ali por usurpação ser igual a Deus, coisa que ele deveria ali se aferrar, mas que ele simplesmente assumiu a forma de servo. Então, quando a gente para e pensa assim, é isso que Cristo fez, e é isso que a gente tem que fazer, como o senhor acabou de falar. Nós temos que não nos considerar superiores uns aos outros, mas assumir essa forma de servo, né, e viver a expressão de Cristo, que mesmo sendo Senhor e Mestre, como diz lá em João 13, ele lavou os pés dos discípulos. Perfeito. Eu aprendi isso meio que de berço, porque quando eu tinha assim, uns 12 para 13 anos, eu comecei a aprender teclado, né? E aí, Deus me deu esse recurso. Eu tinha música. E eu amava tocar. Só que eu amava tocar com os meus amigos. Aí a minha mãe disse assim: Tiago, tem um culto que vai acontecer na casa da irmãzinha ali. E você vai pegar o teclado e a gente vai. Na minha cabeça eu sabia que isso significava o seguinte: colocar o teclado no ombro, porque não era com carro, e sair no sol de Juazeiro de 2 horas da tarde, caminhando com esse teclado até a casa da irmã, e só tinham as irmãs mais idosas, e eu era uma criança de 12, 13 anos. Esse não é meu lugar, não era para eu estar aqui. Aí a minha mãe olhou para mim e fez: se você não pode servir com isso que Deus te deu, se você não pode tocar no culto da casa da irmã fulana, você também não toca no culto de domingo, porque eu preciso te ensinar qual é o significado de utilizar os recursos daquilo que Deus te deu. Então, a ideia é reproduzir o que Jesus fez. Ele não precisava fazer isso, mas ele optou, ele escolheu por despir-se da sua glória, descer-se e estar aqui conosco por amor a nós. Então, esse é todo o sentido de mordomia, está coberta de razão. Se tem um texto que diz para a gente assim, com muita clareza, qual é o princípio que norteia o que a gente chama de mordomia cristã? É o de 1 Pedro 4,10, que diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Veja, cada um conforme esse dom, esse presente que recebeu.
O meu, diferente do seu, diferente da Karina, diferente do Manuela, diferente do Ailton. Cada um de nós recebe um dom. E não entenda dom aí só como uma capacitação sobrenatural, visivelmente sobrenatural, mas entenda como qualquer recurso que Deus colocou na sua mão. Então, cada um, conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Isso me lembrou também o currículo de cosmovisão cristã, porque há essa dicotomia entre o sagrado e o secular, né? E a gente tem que entender que a gente vai estar servindo também no nosso trabalho, que muitos acham que é secular, que aquilo não é sagrado. Então, tudo que Deus nos deu, né, de talento, seja na área de saúde ou simplesmente varrer um chão, aquilo precisa ser feito também com todo amor e administrado da melhor forma. Manuela, você tocou agora no que é mais essencial. É que essa distinção, deixa eu falar olhando para vocês um pouquinho, porque isso que a Manuela falou é essencial para tudo que a gente está falando. Não tem distinção entre o que é secular e sagrado na vida do cristão. Não tem essa distinção de que no trabalho, não, no trabalho eu estou só ganhando meu dinheiro ali, saindo. Se Deus te plantou ali, você é mordomo. Se Deus te plantou ali, Ele te deu recursos para que você possa fazer a diferença naquele lugar. Não, mas eu não me sinto capacitado. Não é capacitado, não é sobre você, é sobre o que Deus pretendia quando te colocou lá. Nós precisamos adquirir o hábito, enquanto mordomos, de conhecer a vontade do nosso Senhor em nos dar alguns recursos, e entre esses recursos é o trabalho que Ele te deu. Ah, mas eu não me sinto capacitado. Ele te deu o trabalho, ele te colocou ali. É o seu espaço de ser um embaixador de Cristo. Você lembra dessa expressão? Eu sou um embaixador da parte de Cristo. Eu sou alguém que representa Cristo lá. Nós somos cooperadores de Cristo. Isso é o âmbito da mordomia. É o âmbito de que fora da igreja, dentro da igreja, eu vou exercer com toda a responsabilidade e fidelidade aqueles dons, aqueles recursos que Deus me deu. Acho que isso é o essencial, até para que a gente impacte a geração que a gente está vivendo. De que não se trata apenas do que a gente faz nas quatro paredes, mas da nossa posição E que fora também disso. não há algo inferior nem o outro que é superior. Porque a gente pode cair também neste erro. Ah, o meu trabalho é inferior ao outro que teve a oportunidade de estudar mais. Mas como você falou ali, Deus que fez essa distribuição para a glória dele. Na sua infinita soberania, Uhum. Ele nos deu os recursos e Ele nos deu as oportunidades. E a gente precisa ter olhos espirituais para ver isso, né? Então, qual é a característica do mordomo? Nesse texto de Lucas, diz assim: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado, feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Fazendo o quê? Sendo fiel, sendo prudente, cuidando dos demais. Então, entenda a lógica. Mordomia cristã sinaliza na sua mente que tudo que você tem não é para você, mas é para aqueles que Deus permitiu que você pudesse influenciar de alguma forma. Essa é a base do que é mordomia. Só que talvez você esteja pensando assim, tá, mas isso está meio abstrato. Então vamos transformar isso numa coisa bem prática, bem aplicada, pegando algumas áreas da mordomia cristã. Quando eu falo algumas áreas, é porque nós não temos no espaço de uma aula como tratar de todas elas. Mas no Pacto de Comunhão, que é um documento da Convenção Batista, ele menciona, não é exaustiva a lista, mas ele menciona algumas dessas áreas em que a gente tem que pensar na mordomia cristã. Acompanhe comigo. Diz assim: pertencendo a Deus, o crente é mordomo ou administrador de várias coisas: da vida, administrador das aptidões, do tempo, dos bens, da influência, das oportunidades, dos recursos naturais e de tudo que Deus lhe confia em seu infinito amor, providência e sabedoria. Veja, ele menciona diversas áreas aí. Nós vamos escolher algumas. Tiago, por que você está escolhendo essas? Talvez porque sejam as que mais geram alguns problemas na nossa vida e etc. Mas entenda que todas essas aí são recursos que Deus colocou à sua disposição para que você possa agir. Então a gente vai conversar sobre 4 delas: tempo, influência, capacitação e finanças. E eu espero que ao final dessa aula você consiga ter uma perspectiva diferente de o que é que você está fazendo com em cada uma dessas áreas da sua vida. Vamos começar então falando sobre o tempo.
Vou ler 2 textos e a gente vai se demorar um pouquinho conversando sobre isso. Veja, primeiro texto é o de Efésios 5, de 15 a 16, diz assim: Portanto, vejam prudentemente como é que vocês andam, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Já o Salmo 90, 12, diz assim: Nos ensina a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Deixa eu te falar uma coisa, quando eu começo no Evangelho, eu tinha o hábito de ir para aniversários de irmãos em Cristo, e em geral esse Salmo 90 era colocado como sendo o salmo para ser lido em aniversário, mas era lido com a festa, assim, eu estou contando os dias, agora eu tenho 32 anos, agora eu tenho 33 anos, não é esse o contexto do Salmo 90. No Salmo 90, pelo contrário, nós estamos falando da finitude da vida. Contar os nossos dias é lembrar que Deus nos deu recursos por um tempo limitado. Vida por um tempo limitado. É mais ou menos assim: quanto tempo mais eu vou passar nessa terra? Porque eu preciso remir o tempo. Porque eu preciso utilizar o tempo, porque o tempo é um recurso que Deus me deu. Só que quando a gente fala disso, em uma grande cidade como Salvador, e na pressa, no ruído e na multidão que a gente encontra, isso se torna muito difícil. Se você conseguir parar para pensar, Deus te deu tempo. Mas como é que você tem utilizado isso? Você tem sido mordomo e pensado assim: eu preciso usar o meu tempo de uma forma que faça diferença para o reino de Deus aqui no tempo que eu estou? Ou será que você tem sido engolido pelo tempo? Você tem sido um mordomo ou então o tempo cultural tem mandado em você? Quem tem sido o seu senhor nesse caso? Acho que a reflexão principal aqui em mordomia cristã vinculado ao tempo é que no nosso mundo de hiperconexão, em que a gente não separa mais os tempos, esse é o horário de trabalho, essa é a hora de descanso, essa é a hora de devocional, que parece que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente quer fazer devocional, mas tem um celular ligado aqui, coisa parecida. Nesse mundo em que a gente vive, nós precisamos voltar a uma noção teológica da mordomia do tempo. Ou, em outras palavras, o que é que você tem feito com o tempo que lhe é dado. E deixa eu te lembrar que, biblicamente, não é uma questão de ter mais tempo. Porque você lembra que houve um rei, que Deus anuncia que ele vai morrer, esse rei pede mais anos de vida, Deus concede mais anos de vida, e esses anos de vida são terríveis para esse rei, dizendo para a gente que a questão não é quanto tempo mais eu tenho, mas se eu tenho sido um bom mordomo ou não do tempo que já me foi dado. Diz. Eu me recordo também daquele livro, As Cinco Linguagens do Amor, porque ele fala sobre tempo de qualidade, né? Não adianta só você estar perto, se for uma questão de tempo em relacionamento. Você está próximo a alguém, mas você não está ali com qualidade. Eu vi essa semana uma figurinha de pais perto dos filhos, mas o tempo todo no celular. Uma criança escorregando no escorregador no parque e o pai não prestava atenção naquele momento. Então, assim, o remir o tempo também está ligado a esse tempo de qualidade com tudo que a gente está fazendo e para que nós estamos usando. Perfeito. Pastor, eu estava pensando aqui, enquanto o senhor estava fazendo a exposição sobre esse item que é o tempo, e aí eu abri aqui em Eclesiastes 3, né? E sempre que eu leio esse texto onde Salomão diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, a gente vê quanta coisa Salomão fez. Salomão construiu o templo, Salomão foi próspero, Salomão falou com Deus, Salomão fez uma série de coisas e depois de um determinado momento, ele esqueceu de que tudo aquilo que ele estava fazendo foi dentro de um tempo que o próprio Senhor deu para ele. E aí ele achou que ele também era dono do tempo, né? E aí ele começa a usar o tempo que Deus havia dado para ele para desfrutar das suas próprias vontades. É por isso que em Eclesiastes ele vai falar que ele fala do tempo, que há tempo para todas as coisas, há tempo para morrer, há tempo para nascer, há tempo para prantear, e aí depois ele vai começar a falar do vento, porque ele vê que ele jogou o tempo dele ao vento em uma parte da vida dele. Deixou de aplicar esse tempo
ao Deus que tudo fez por ele, que deu a ele a sabedoria, que deu a ele o discernimento, que deu a ele a clareza para governar aquele povo. E aí ele vai ver, depois você vê, eu vejo Salomão falar em Eclesiastes, que depois você pode ver quantas vezes ele repete sobre o vento. Como que se diz, olha, eu fiz um monte de coisa e depois no final eu joguei tudo ao vento. Eu não aproveitei o tempo que o Senhor me deu da maneira que eu deveria aproveitar. Perfeito. Tudo que lhe vier à mão para fazer, faça conforme as suas forças, porque o túmulo para onde você vai não tem obra nenhuma para ser feita, coisa parecida. Mas vamos avançar aqui então. Segunda área que a gente vai conversar, capacitação, ou seja, as capacidades que Deus permitiu que você tivesse. Quais são as habilidades que Deus permitiu que você tivesse? Quais são os recursos em competências que Deus permitiu que você tivesse? Vamos lá, ler novamente 1 Pedro 4,10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, sendo encarregado de administrar, de ser bons mordomos, segundo a multiforme graça de Deus. A ideia é, cada um de nós tem habilidades específicas. E essas habilidades nos foram dadas debaixo da soberania de Deus. Isso quer dizer que enquanto boa parte de nós passa se lamuriando porque não tem a habilidade que o outro tem, nós nos esquecemos que Deus, na sua infinita soberania, nos deu exatamente o que nós precisamos para servir aos outros. O sentido aí da capacitação, então, não é servir a mim mesmo, não é desfrutar de um bem-estar, mas é de servir aos outros e ser relevante nesse mundo, porque você já lembra que nós estamos partindo do pressuposto de que isso vem de um mandato cultural, que vem lá desde Gênesis, de que nós estamos aqui para exercer influência sobre esse mundo. Quando a gente pensa na parábola dos talentos, uma coisa a gente precisa, nessa EBD aqui, deixar claro. Talento aqui não é exatamente igual a capacidade ou habilidade. Talento aqui é uma unidade de medida. A parábola, se você bem se lembra, é que um rico senhor, ele vai viajar para um outro país e ele chama 3 dos seus servos e dá a cada um, segundo a sua capacidade, uma certa quantidade de talento. O talento é como quilo, é uma unidade de medida das riquezas que ele deu. Para um ele deu mais, segundo a sua capacidade, para outro ele deu menos, segundo a sua capacidade, para o terceiro ele deu ainda menos, segundo a sua capacidade. A Karina estava lembrando a gente que isso é o princípio de equidade, ou seja, ele deu a cada um segundo a capacidade que tinha, mas ao final, o que recebeu mais conseguiu exercer uma boa mordomia e devolveu, multiplicado isso para o seu senhor, mas os outros não, principalmente o último não, e ele disse, esse aqui não é um servo fiel. O que está escrito em Mateus 25:29 é, porque a todo o que tem, mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Você pode pensar que isso diz respeito ao talento no sentido material do termo, mas eu acho pouco provável, porque essa parábola fala da capacidade de cada um. O Senhor deu a cada um segundo a sua capacidade e, obviamente, que Ele vai dar ainda mais responsabilidade para aqueles que utilizam essa capacidade para fazer diferença no reino. Então, a mordomia das capacidades que Deus te deu parte do princípio de você ter uma consciência de qual foi esse conjunto de habilidades que Deus te deu e como é que você pode usar isso no serviço dele. Essa colocação, por exemplo, do texto dos talentos, ela pode ser muito bem aplicada na nossa vida secular, mas é uma parábola que nos traz a uma boa reflexão para dentro da igreja, né? Igreja organismo, igreja organização. Qual é o seu talento dentro desses dois? Olha, eu sou bom evangelista, eu sou bom músico, eu sou bom pregador, eu sou bom professor de EBD, ou eu consigo, na igreja administração, ajudar a gerenciar os recursos financeiros que está chegando para a igreja. Eu sou um bom estrategista para fazer com que a igreja possa avançar de maneira organizada, atingindo áreas, por exemplo, aonde, se não tiver quem pense desse outro lado administrativo da igreja, pensaria. Ou como que eu posso fazer? Quando a gente traz isso com clareza para dentro da igreja, a gente vai conseguir encaixar cada um na prateleira. Cada irmão tem um dom para colocar aqui. Ninguém chega na igreja e fala assim, ó, eu não consigo fazer nada. Consegue, irmão.
Consegue. Deus te deu talento. Deus pode ter te dado um talento para ser um músico como o senhor é. Deus te deu um talento para que você possa ser um levita, porque você tem uma voz maravilhosa. Deus te deu um talento porque você tem uma facilidade de falar, você tem boa eloquência, você fala bem. Então, aprenda mais da palavra para que você possa ajudar. Então, tudo isso passa por talento. Você também pode ter o seu talento no mundo secular, né? Então a gente tem que começar a entender quando Deus coloca essas medidas, né, com equidade, conforme a Karine falou, para que a gente possa ter uma visão clara do seguinte, ó, tudo que Deus coloca na minha mão, eu posso fazer em pró dele, em pró do seu reino e em pró do próximo. Porque quando a gente fala em servir, parece que é só ser mordomo, né? É você suportar o irmão, é você poder ajudar o irmão, é você poder dar uma palavra para o irmão, e em algum momento até financeiramente você também poder estar fazendo isso, para que a gente tenha um entendimento claro do que é colocado com esse texto. Guarda bem isso que o irmão Ailton falou, porque veja só, há um mito por aí de que você pode ser um cristão e que você chega na igreja, que você ouve a pregação, que você gosta da música e que você participa daquele momento junto e que você vai embora e que aí você estaria vivendo plenamente o cristianismo. Não, você não estaria, porque você não está exercendo a mordomia de Cristo. Então, o que o irmão Ailton falou é extremamente importante para que a gente lembre que não importa qual capacidade Deus te deu, mas qualquer que seja ela, você deve utilizá-la no reino de Deus e também no corpo de Cristo, ou seja, uma função no corpo. É o que diz esse texto de 1 Coríntios 12, 7 a 11. Diz assim, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente como ele quer. Entenda, uma das funções do Espírito Santo é de capacitar. Uma das funções do Espírito Santo é de nos dar uma capacitação especial para certas obras específicas. Isso quer dizer o seguinte, que quando nós pensamos em mordomia, nós temos que nos lembrar que o recurso não é nosso. Ele vem pelo Espírito. Ah, mas eu não tenho capacidade de... Não é sobre você, mas é sobre o que o Espírito Santo vai te preparar para você ou para que você possa exercer. Mas se você faz parte do corpo, você tem função no corpo. E se você ainda não está se percebendo enquanto função no corpo, essa aula é exatamente para você. Você precisa começar a ter uma consciência de mordomia cristã a partir daquilo que o Espírito Santo de Deus já está permitindo que você possa agir. Obviamente, o irmão Ailton estava falando isso nos nossos bastidores aqui, a gente tem que lembrar que há uma graça comum. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que Deus distribuiu capacidades para todos os seres humanos. E você pode encontrar uma pessoa que está fora da igreja e ela tenha uma eloquência muito boa. Uma pessoa fora da igreja e ela tem uma capacidade muito boa para uma outra coisa. É uma graça comum. A mordomia é diferenciada porque ela versa sobre como você utiliza essa graça que já te foi dada. Como que você utiliza essa capacitação agora sim especial, e não da graça comum, mas a capacitação especial que o Espírito Santo de Deus te deu. Então, seguindo mais um pouco, a gente falou sobre tempo, a gente falou sobre capacitação, vamos falar um pouco sobre influência, que é sinônimo de liderança. Ou seja, todos nós exercemos influência na vida de alguém. Quando você ouve a frase, todo cristão deve ser um líder, não é porque nós estamos pensando que todo cristão tem que exercer uma função de administração específica numa empresa, coisa parecida. O que nós estamos dizendo é que todos os cristãos foram chamados para serem sal e luz, para serem aqueles que permitem que o mundo não se destrua, que não seja corrompido, e ao mesmo tempo aquele que dá um norte, que ilumina qual caminho que as pessoas devem ir. Isso quer dizer que na essência do que é o cristianismo, há uma necessidade de que você seja alguém que tem influência. Como é que a gente exerce essa influência? O texto de 1 Coríntios 11 diz assim, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Isso quer dizer que influência não é necessariamente sobre o que você fala, embora inclua o que você fala, mas influência diz respeito a como você vive. E se a maneira que você vive é uma fonte de inspiração, é uma fonte de algo que reflete a glória de Deus para a vida de outras pessoas. Então, capacitação, tempo, influência. Nós vamos gastar um tempo um pouquinho a mais nesse último item que a gente vai conversar agora, que é sobre finanças. Tiago, por que você quer gastar um tempo a mais nisso?
Primeiro, a Bíblia fala muito sobre finanças. Então, se você está chegando no Evangelho há relativamente pouco tempo, talvez você se assuste abrindo a palavra de Deus e vendo a quantidade enorme de textos que falam sobre dinheiro e sobre como você deve administrar o seu dinheiro. Claro que nós que somos batistas, que tentamos ser fiéis à palavra de Deus, às vezes nós nos sentimos assim um pouco inibidos de falar sobre finanças, porque muita gente utiliza isso para uma finalidade espúria, mas a palavra de Deus nos ensina como ter santidade em relação às finanças. Então, nós temos sim que nos perguntar, o recurso que Deus nos deu financeiramente, como é que nós podemos ser mordomos? Ou então, em outras palavras, como é que nós podemos lidar com ofertas e falar também sobre dízimos? Será que os dízimos ainda são para esse momento em que a gente está? Ou será que os dízimos foram abolidos lá junto com a lei? E eu acho que agora a gente tem que começar a pensar um pouco mais sobre isso. Para isso, eu quero que você tenha algumas coisas muito claras na sua cabeça. Primeiro, é que o dízimo não começa com a lei de Moisés, porque alguém poderia te dizer assim, não, mano, o dízimo, ele foi embora junto com a lei de Moisés e etc, não estou mais debaixo da lei, não preciso mais dizimar, mas se você ler com atenção Gênesis 14, Gênesis 28, você vai ver que Abraão entregou o dízimo, você vai ver que Jacó entregou o dízimo, isso quer dizer que dízimo não vem com a lei, o dízimo é anterior à lei, mas o que a lei de Moisés faz é regulamentar a utilização do dízimo, transformando agora em uma norma civil, em uma norma da nação. Isso implica dizer que o que Moisés faz é uma forma de reorganizar isso dentro do povo de Deus, mas já havia um princípio em que homens de Deus davam o dízimo antes mesmo de existir a lei sobre isso. E aí você pode pensar, tá, mas e no Novo Testamento? No Novo Testamento, será que Jesus ele revoga isso? Será que Jesus ele diz assim, não vai ser mais dessa forma? Se você se lembra da nossa aula anterior, falando sobre o sábado, você se lembra que nós conversamos que há elementos da lei que Jesus diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, e ele modifica isso. Existem alguns princípios da lei que Jesus amplia, existem alguns que são mantidos. Nós temos que ver com calma que quando Jesus fala especificamente sobre os dízimos, lidando com os fariseus, ele não usa a expressão eu, porém, vos digo, mas ele confirma o que os fariseus estavam fazendo. Acompanhe junto comigo em Mateus 23, verso 23. Diz assim, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, utilizando aqui uma figura que indica que eles eram minuciosos e que olhavam para o detalhe daquilo que eles davam, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas, não é para de fazer, é vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas outras. Até porque o princípio que está, ou os preceitos que estão por trás de ofertas e dízimos, são exatamente a justiça, a misericórdia e a fé, a confiança em Deus para que você possa ser generoso em relação aos bens que Ele colocou em sua mão. Então não faz sentido que você utilize o rito sem que você tenha os preceitos principais da lei que ancoram esse rito, sendo o balizador do que você está fazendo. Jesus então diz, você tem que dar, você deve dar. Mas, além disso, você deve cumprir todo o resto que aí está. Você pode dizer assim, Tiago, mas nesse ponto, Jesus estava falando com os fariseus, então talvez ele estivesse falando apenas para aqueles que estavam sob a lei. Se você bem se lembrar, o Evangelho de Mateus é pródigo, nos momentos em que Jesus ele diz assim, eis que te foi dito aos antigos, mas eu te digo uma outra coisa. Então não é um bom argumento, porque dentro desse evangelho há coisas que Jesus diz, não é mais bem assim, a partir daqui é diferente, só que nesse caso ele diz, vocês devem fazer, não parece aí que passa de um princípio de mudança nisso. Voltando um pouco para o que você acabou de dizer, e a gente tentando ampliar um pouco essa compreensão, eu lembro de Lucas 16, que traz a parábola do mordomo infiel, e depois ele vai falar, né, que a gente não pode servir dois senhores, ou a gente serve a Deus ou a Mamon. Então, assim, como é muito forte, ou a gente vai ser fiel no pouco, e aí se a gente for fiel no pouco, a gente vai ser fiel no muito. Se a gente for infiel no pouco, a gente vai ser infiel no muito. E como muitas vezes o amor ao dinheiro, como Paulo vai falando, vai ser na raiz de todos os males. E como a gente precisa ter muito cuidado, na verdade, muita atenção a como Jesus, né, traz com preciosidade essa questão aí, e como o dinheiro, ele realmente toma o coração do homem. Nas pequenas coisas, então, desde aquele que não tem condições financeiras, mas a partir do momento que ele vai ganhando, ele vai ganhando mais poder, né? Então, o dinheiro ele vai ganhando outras coisas, poder, entre outros benefícios, então te dá a amplitude de você achar que você não precisa mais de Deus. Tiago, Exatamente. mais adiante em Lucas, já que ela citou Lucas, lá em Lucas 20,
a gente vê Jesus também falando sobre a viúva pobre, né? Enquanto os outros deram o que sobrava, né? Que foi a lógica inclusive de Caim, lá em Gênesis, né? O que sobrava. A viúva, ela deu tudo que ela tinha, né? Então, ela traz o que a gente viu na aula passada da primazia, né? E do coração e da gratidão, né? É a intenção também do nosso coração, porque Deus não quer, Ele não precisa do nosso dinheiro, né? Os dois polos, né? O primeiro em que a gente chama de mamon. Mas o que é mamon? É dinheiro elevado à categoria de divindade. Ou seja, é quando o dinheiro se torna o meu ídolo. Mas o dinheiro não é meu ídolo porque eu não faço uma oferenda a ele, etc. Não, calma. Ídolo aqui é aquilo que te dá segurança. Ídolo aqui é aquilo que você baseia a sua vida, que você diz assim, sem ele eu não posso prosseguir. É o essencial para a minha vida. Então, se você confia no dinheiro como sendo aquilo que te dá segurança, ele já está exercendo um papel de idolatria em sua vida. Ele é dinheiro elevado à categoria de divindade, ele é mamon, como o texto que você bem leu. Nós não podemos servir a dois senhores, nós não podemos confiar que é Deus e também confiar que é o dinheiro que está sendo o meu Deus, ou coisa parecida. E o outro polo é esse, em que eu dou tudo aquilo que tenho, porque a minha fé é de que o Deus que provê é o Deus que vai me prover assim que eu der isso. A generosidade é uma marca do meu Deus e vai ser uma marca da minha vida também. Então a gente está vendo dois polos, um que transforma o dinheiro em ídolo e um que tem o dinheiro como sendo um recurso para abençoar outros. Então o Evangelho nos apresenta uma forma de mordomia do dinheiro que é absolutamente clara. Quando eu me converti, é, eu ouvindo os primeiros cultos, né, e o pastor falando sobre o dízimo, e um dos cultos ele falou assim, olha, eu vou te pedir um favor. Na hora do dízimo, se for para você colocar a moedinha do troco que está no seu bolso, que é tipo assim, que você quer se livrar dela, não faça isso. Não faça isso. E no primeiro momento eu não entendi essa fala dele, porque eu não tinha uma compreensão sobre o dízimo, né? E depois isso veio de uma clareza tão grande, a maneira que ele falou. No primeiro momento eu achei que ele foi ofensivo. E depois não. Se você vai dar para Deus, você quer dar o resto da moeda que está no seu bolso, para você se livrar dela, para ela não ficar fazendo barulho, para ela não te incomodar. Deus não precisa do seu dinheiro. Dê a Deus de coração puro, limpo, leve, com alegria, para que a casa dele seja mantida de verdade. Então, depois isso veio de uma maneira muito clara para mim. Então, nunca dê o dízimo dessa maneira, como se ele fosse um peso na sua vida, ou como se você estivesse dando, não, eu vou dar aqui o que sobrou. Não. É um privilégio, É um né? privilégio. Exatamente. É um privilégio que marca o fato de que Deus já me abençoou antes e que agora eu posso ser generoso, coberto de razão. Parece ofensivo à primeira vista, mas na verdade é uma exortação. Diz assim, qual é a lógica que está por trás de ser mordomo das finanças? Não é assim, não me interessa, então eu dou. Não, é precisamente porque amo o outro que dou aquilo que também é importante para mim. E como está na nossa essência servir, também você vê, quando você vê a obra de Deus, né? Multiplicando, crescendo, você diz, poxa, eu faço parte disso. Eu estou tendo a oportunidade de ver o reino de Deus se expandindo. Exatamente, exatamente. Com mais calma, porque a gente não vai ter tempo disso nessa aula, mas dá uma olhada nesse texto de Hebreus, capítulo 7, versos de 1 a 10, e veja que o autor do livro de Hebreus continua utilizando a lógica dos dízimos, já falando agora do sacerdócio de Cristo. Então, no Novo Testamento não há uma revogação dos dízimos, mas pelo contrário, existem alguns textos que mostram pra gente que parece que é uma prática natural e que ganha um novo significado a partir da vida de Cristo, porque no texto de Hebreus, que você vai ler com calma, eu tenho certeza, em sua casa, diz assim, que antes se davam os dízimos para os levitas. Eram eles que recolhiam. Mas quando se trata do novo sacerdócio, nós nos lembramos de Melquisedeque, que entregou os dízimos agora, que Abraão entregou os dízimos agora a Melquisedeque, que era um tipo de Cristo, ou seja, os dízimos agora são entregues a Cristo e não mais a uma instituição específica. Então tem toda uma lógica especial para que a gente possa pensar, quem sabe uma aula inteira só sobre isso, vamos pensar sobre isso depois. Mas vamos pensar em alguns princípios acerca da nossa relação de mordomia com as finanças. Rapidamente, alguns princípios importantes. O primeiro é o princípio da proporcionalidade. Por que é que o dízimo tem tudo a ver com o princípio que é
perene na narrativa bíblica desde o começo até o final, porque existem ofertas que você dá, mas existem os dízimos que você dá proporcional àquilo que você recebeu. O texto de 1 Coríntios 16:2 diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. O irmão Ailton estava aqui nos bastidores nos dando um alerta, que algumas pessoas pegam esse texto e dizem assim: se é conforme a sua prosperidade, então eu posso dar mais, dar menos e etc. Veja, se no seu coração você já está se perguntando se você tem que dar 9,8% ou 10,2%, você não entendeu nada do que a gente falou nessa aula até agora. Porque o princípio da proporcionalidade está imerso em uma relação nossa com o dinheiro, entendendo que nada do que nós temos é nosso, mas que tudo o que nos foi entregue é para servir ao próximo, para suportar o outro, para fazer parte desse reino de Deus. E isso tem uma ligação direta com o princípio da generosidade, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, que diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, não porque você foi obrigado a isso ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria, que dá com coração voluntário. O princípio da generosidade aí faz com que uma pergunta do tipo: mas é 9,8 ou é 10,2? Será que é daqui? Será que já perca completamente o sentido? Porque o sentido que está por trás é de ser generoso. Mas para além disso, de proporcionalidade, de generosidade, quando você pensar em ser um mordomo das finanças, você precisa também pensar no efeito disso. E o efeito da generosidade é: eu afirmo isso, que aquele que semeia pouco também colherá pouco. Tiago, aqui é um texto falando sobre finanças, falando sobre finanças especificamente. Pegue com calma a sua Bíblia depois. Paulo está falando sobre a coleta que é feita em uma igreja para ajudar outra igreja. Então, aquele que semeia pouco também colherá pouco. O que semeia com fartura também colherá com fartura. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça. Agora, pesque aqui comigo. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, para que, ou a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, aquilo que é suficiente para você, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Olha a lógica de Paulo. Que assim, sabe, você pode semear. E se você semear muito, você também vai receber muito para que você continue abençoando. Porque se o seu coração for generoso, se o seu coração for grato diante de Deus, e você disser assim: Deus, eu quero ter recursos porque eu quero ser bênção. Eu quero ser recurso porque eu quero ajudar outras pessoas. Eu quero ter recursos para poder fazer diferença no teu reino. Então, sim, Deus vai fazer com que isso chegue para que você seja sempre abundante na obra. Agora veja que ninguém engana Deus. Não adianta você pensar assim: não, então, deixa eu falar para Deus que eu estou querendo mais realmente porque meu coração está assim, mas na verdade eu estou querendo para mim. Não é sobre isso que o texto fala. O texto fala sobre um coração que verdadeiramente entende que o sustento que nós temos é aquilo que é suficiente para que a gente consiga viver aquilo que nós fomos separados para viver. E eu sei que o nosso tempo já avança um pouco, então eu quero dizer para você que a concepção de mordomia cristã envolve vários aspectos, como a administração de forma responsável de tudo aquilo que Deus criou. Nesse sentido, é essencial identificarmos com clareza quais são os recursos que nos foram dados e considerar que tudo que está em nossas mãos nos foi dado para a glória de Deus. Eu espero que isso tenha ficado muito claro para você. Que nada do que foi colocado na sua disposição, seu tempo, sua capacidade, sua influência, seus recursos financeiros, sua vida, sua família, seu trabalho, nada do que foi colocado à sua disposição foi colocado apenas para que você possa ficar bem com isso e se deleitar nisso, mas porque no seu coração você sabe que ou bem você está vivendo e fazendo diferença no reino de Deus, ou você se sente vazio por dentro. É por isso que nós precisamos ter uma consciência muito clara, que está em 1 Coríntios 4,7, de que: pois quem é que faz com que você sobressaia, que você tenha destaque? E o que é que você tem que você não tenha recebido? E se você sabe que você recebeu, por que que você se gloria como se você não tivesse recebido? O que está escrito aí é que quando você tiver um sucesso, lembra que não veio de você não. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, perdão, vem do Pai das Luzes. Isso quer dizer que aquilo que está em sua mão e que você diz assim: poxa, esse é um recurso valioso para mim, é um recurso para que você possa fazer diferença no reino de Deus. Isso é mordomia. Se nós estamos aqui, olha o que é que tem aqui. Tem um fone aqui comigo, tem microfone aqui,
tem passador, tem muitos recursos aqui. Nós estamos aqui sentados, nós estudamos, nós pensamos na palavra de Deus, mas qual é o nosso foco aqui? E por que isso está chegando para você aí que está estudando? Está chegando porque todos esses recursos aqui precisam ser utilizados para a glória de Deus. Se não for assim, isso só vai servir para ensoberbecer o nosso coração. E uma vez que a gente ache que a gente tem essa posição de poder se sobressaindo e que isso vem de nós, a nossa vida ela vai se esvaindo e nós vamos nos encontrando cada vez mais no vazio, porque nós não respondemos ao mandato inicial que está lá em Gênesis. Eis que vocês são colocados aqui para que vocês sujeitem a terra, que vocês cuidem dessa terra, que vocês guardem essa terra, que vocês façam diferença nessa. Nós vamos encerrando por aqui, mas na próxima aula a gente vai conversar sobre evangelização. E agora, enquanto nós estamos finalizando essa aula, você tem um QR Code aí que você pode entrar para que você esteja na aula interativa, em que os professores da EBD vão estar discutindo, tirando dúvidas e etc. Então eu quero mais uma vez agradecer a Karina, a Manuela, a Ailton, por estarmos juntos aqui, utilizando os recursos que Deus nos deu para que nós sejamos bons mordomos encontrados fiéis. E nós oramos para que na sua vida seja exatamente assim, em nome de Jesus.